Glórias ao Senhor. Amados, já abrem aí suas Bíblias no Evangelho de São Mateus. São Mateus capítulo 7. Vê se fica. Fica. Deixa eu ligar lá. Glórias ao Senhor Jesus, amém. Amados, quando o pastor assim colocou no boletim que eu iria pregar, e eu fui dar uma conferida no tema do mês da família, integridade, o alicerce da família cristã, veio à memória o meu casamento com Mábia e a ministração da palavra feita pelo meu primeiro pastor, João Batista, onde ele ministrou ali naquele momento Mateus capítulo 7, o seu verso 24 ao 27. Foi a primeira vez que eu vi alguém usando essa passagem para abençoar a família de alguma maneira, né? Então, quando eu li, eu lembrei, eu falei assim, é a passagem que eu vou estar levando também para os amados, para tentar trazer aí algo da parte de Deus, algo que há necessidade para que possamos crescer, amadurecer, né? Possamos melhorar aí a nossa conduta, o nosso testemunho, né, diante de Deus aí na sociedade, amém? Vamos estar aí lendo a partir do verso 24, está escrito assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a sua casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Vamos estar orando. Pai amado, vemos neste momento lhe render graças mais uma vez por essa rica oportunidade, Senhor. Quero lhe apresentar cada um dos corações aqui presentes, cada um de nós, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nossas almas, em nosso querer, em nossa vontade, Deus, que venhamos aprender a nos submeter diante da sua soberania, para que o Senhor venha nos governar por meio do teu Santo Espírito e possamos compreender, entender e colocar em prática a sua vontade. Venha assim nos abençoando, nos instruindo, nos ensinando essa noite. É no nome de Jesus que oramos. Todos dizem? Amém. Amém, graças a Deus. Está caindo, cadê? Pode ficar, não. Eu vou pegar aqui. Cadê o Douglas? Eu vou pegar que está descendo, viu, Douglas? Glória a Deus. Geralmente eu gosto do pedestal para minha mão ficar livre. Eu gosto de gesticular muito. Então não tenho o costume de ficar segurando microfones, tá? Mas antes de a gente entrar propriamente dito na mensagem, eu gostaria de passar para vocês alguns dados para serem considerados essa noite, tá? Alguns dados estatísticos que eu colhi aí para poder apresentar e a gente abordar aí, vocês terem uma dimensão do estrago que a família tem vivido nos nossos dias, tá? São 7 dados. O primeiro: o Conselho Nacional de Justiça, na sua resolução 175, no dia 14 de 5 de 2013, fez aniversário agora, semana que passou, tá? Ele aprovou o casamento homoafetivo. Então já existem 10 anos que legalmente os homossexuais podem aí se casar em juízo no cartório, tá? Naquele ano em que foi aprovado isso, foram feitos 701 casamentos homossexuais. 2. A revista VIP publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis a seus cônjuges. 3.
Em 2021, ocorreu a maior taxa de divórcio no Brasil, cerca de 387 mil divórcios ocorreram em 2021, tá? Em 2017, a taxa de divórcio entre evangélicos e as demais religiões foi de cerca de 25%. Não houve distinção, fosse evangélico ou não, a margem foi de 25%, não houve diferença, né? Colocando nesse quesito aí. Atualmente tem aumentado o número de pastores divorciados e recasados, né? Aqui a nossa igreja, ela crê no casamento que conduz até que a morte o separe, então todo mundo vai estar ligado aí ao seu cônjuge até o momento da morte, mas muitas igrejas têm aberto esse leque aí e tem tido pastores com segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e ainda desempenhando a sua função pastoral, né? Infringindo lá o mandamento de ter somente uma única esposa. 4. Em 2015, constatou-se um aumento de 300% de união estável, que é aquela união onde você não precisa casar, você junta as roupinhas com o outro, junta as escovas de dente e vai morar na mesma casa, tá? Em 2021, agora, os cartórios apontaram para um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Então, já subiu muito e, pelo que está aparecendo, a cada ano que passa, sobe mais, tá? Então, as pessoas têm se casado cada vez, casado mesmo no papel, no religioso, cada vez menos, e têm se juntado cada vez mais. Verso 5. Em 2014, um parlamentar alemão pleiteou, lá na Alemanha, descriminalizar a pedofilia. E assim, adultos poderiam se casar com crianças. Pouco tempo depois, agora recentemente, a Rede Globo comparou a pedofilia a uma doença como diabetes. Não é nada demais, é como se fosse uma gripe, né? É preconceito daquelas pessoas que não consideram o amor do adulto para com a criança. O adulto pode amar quem ele quiser, não é tudo na base do sentimento hoje em dia. O politicamente correto não infringe, fala que o que é importante é o sentimento, independente do contexto, dos limites. Então, a gente vê que o mundo vai de mal a pior cada vez mais. Verso número 6. O Fernando Haddad, enquanto foi prefeito lá de São Paulo, quis abolir o Dia dos Pais do calendário e substituir pelo Dia do Cuidador. Assim, você não falaria dos pais, não haveria necessidade de ter gerado os filhos, né? É uma forma que ele tem ali também de abranger e incluir também as famílias homoafetivas, tá? E 7, a gente tem visto muito, principalmente quem é professor e diretor de escola, não sei como é que vocês estão lidando com isso nos seus ambientes de trabalho, é o quesito da ideologia de gênero, né? Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, cada um escolhe a sua posição diante da sociedade, se é homem ou se é mulher, à medida que viver, o que gostar de fazer. Então, infelizmente, tem lugares onde os professores incitam as crianças a fazerem todo tipo de experiência com a coleguinha para poder ver do que ele gosta. Isso na mais tenra idade. Tem acontecido ao nosso redor, a gente tem visto vídeos, denúncias e tudo mais, não só no Brasil, mas no mundo. Os Estados Unidos também está desse jeito. Então a coisa está ficando cada vez mais grotesca, tá bom? Diante de tudo isso que a gente falou, qual é a instituição social milenar e divina que está sendo desconstruída através dessas ações que eu acabei de citar? Qual é a instituição milenar divina que está sofrendo ataques? A família, tá, gente? A família está sofrendo. Então, baseado nisso, o tema que iremos abordar hoje, a cada dia se torna muito necessário a gente falar a respeito disso dentro da igreja, para poder estar orientando os jovens, as crianças que estão crescendo, os jovens, os pais que já têm filhos, para estar educando bem os seus filhos nas suas casas, para que eles não venham sofrer a influência deste mal que a cada dia que passa, infelizmente, não vai piorar. Porque a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer?
que é o que está acontecendo. A iniquidade está se multiplicando, o amor de muitos está esfriando, e nós somos os agentes enviados por Deus para conservar os valores bíblicos vivos e ativos nessa sociedade. É o nosso dever como cristão ser o sal que preserva o que é bom. É nosso dever ser esse sal. Jesus mesmo falou que nós somos o sal da terra. Deveríamos ser esse sal para trazer sabor, para preservar os valores que são de Deus. A maneira pela qual Deus age para preservar ou transformar a sociedade de forma mais profunda e duradoura é através da família. Não é à toa que ela é conhecida como a célula máter da sociedade, aquela menor partícula organizada e funcional desse sistema, é a família. A destruição dessa célula, dessa família, ou seu enfraquecimento, faz com que a malha da sociedade se desfaça ou se instale em caos. Olha para os nossos dias aí. Pensa em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, grandes centros. Pensa no funcionamento. As coisas têm melhorado ou as coisas têm piorado? Nas cidades que são menores, os valores cristãos ainda estão presentes de certa maneira, mas têm sido gradualmente mudados. Mas nos grandes centros, praticamente, nós, se formos para lá e convivermos com as pessoas, nós seremos praticamente extraterrestres, pessoas que não fazem parte da realidade, que vivem outra realidade, porque os costumes que nós temos aqui, que nós herdamos dos nossos avós, dos nossos pais, são costumes, mesmo sendo cristãos ou não, mesmo os pais dos avós sendo cristãos ou não, são costumes que são basados na Bíblia. Eles herdaram isso indiretamente, mas herdaram. Mas nos grandes centros isso não tem acontecido mais, infelizmente. A família tem sido bem desestruturada. Com esse caos instalado, possível caos instalado, nós nos tornamos aí essa massa sem forma, facilmente manipulável e sem resistência. Não é à toa que estamos percebendo claramente a inversão de valores cada vez mais forte ao nosso redor, que é um sinal dos fins dos tempos. Lá em Isaías capítulo 5, no seu verso 20, Deus deixa um alerta. Ele fala assim: que aflição espera aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que chamam a escuridão de luz e a luz de escuridão, e o amargo de doce e o doce de amargo. Hoje, se você não tomar cuidado, o poste mija no cachorro. A grama não é mais verde. Se alguém falar que a grama é rosa, você tem que aceitar a opinião daquela pessoa de que a grama é rosa, porque é a opinião dela. Cada um tem sua verdade, e a gente tem que respeitar a verdade de todos. Mas quando cada um de nós tem uma verdade, a verdade absoluta deixa de existir. E quem é a verdade na realidade? Quem é a verdade? Deus. E é isso que eles querem atacar. Eles querem que a gente não tenha um padrão, que a gente não tenha limite, porque assim eles podem mudar tudo. E é o que está acontecendo. Isaías continua falando: que aflição espera aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter algum tipo de entendimento. A Bíblia, Paulo escreve, está lá esqueci a passagem. Paulo fala que Deus transformou a sabedoria deste mundo em loucura, e os sábios deste mundo consideram a sabedoria de Deus loucura. Então o princípio da sabedoria está onde? Está em entender a Deus, em se relacionar com Deus, está em comunhão com Deus, entender as coisas na perspectiva de Deus. E hoje o povo quer distância de quem? De Deus, da palavra de Deus. Eles acham que eles entendem as coisas, que eles sabem das coisas, tentam trazer explicações por meio da ciência,
tentando negar as verdades bíblicas, e aí desenvolve uma falsa ciência, porque a verdadeira ciência não contradiz a Bíblia, muito pelo contrário. Quem criou a ciência também nos deu a Bíblia. Ela anda em conjunto, tá? Que aflição espera aqueles que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Estamos aí, final de semana, festa rolando aí em Taiobeiras, muita gente passou o dia, o final de semana todinho enchendo a cara. Nós, como cristãos, geralmente nos separamos. Onde está a aparência do mal, a gente faz o quê? A gente foge. O cristão deveria fazer isso, fugir da aparência do mal e não ir para dentro da aparência do mal, tá? Mas o mundo está aí para poder influenciar, o mundo está aí, as amizades para poder carregar, e muitos que não estão preparados, às vezes dão um lugar e se deixam levar para esses locais que não deveriam estar. Isaías continua: aceitam suborno para deixar o perverso em liberdade, o culpado, o condenado em liberdade, e negam a justiça ao inocente. Aqueles que deveriam nos defender, aqueles que deveriam nos proteger, são aqueles que promovem o pecado. A gente passou aí recentemente, aí no final do ano, no início do ano, algo parecido. Os poderes instituídos da nossa nação que deveriam nos socorrer, deixou todo mundo a ver navios. Mas por que essas coisas acontecem? Porque o mundo está cada vez mais distante de Deus, está se multiplicando a iniquidade, o amor de muitos está esfriando, está se cumprindo o que está nas Sagradas Escrituras. Isaías conclui: portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. A lei do Senhor dos Exércitos é o quê? A Bíblia Sagrada. Tanto que em sequência, Isaías, para não deixar dúvida, fala: desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isaías está falando aqui a mesma coisa que Mateus escreveu, de que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras, considerado uma pessoa sábia que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, considerado-ei um homem imprudente, insensato, tolo, que está construindo a sua casa sobre areia. O significado daquela passagem real mesmo, dentro do contexto, é um juízo e julgamento de Deus. Virá um juízo de Deus, virá um julgamento de Deus, e aqueles que ouviram e praticaram vão estar firmados em quem? Na rocha eterna, que é Cristo. O juízo vai vir, eles serão condenados? Não, porque construíram a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que não deram ouvidos, infelizmente serão lançados no lago de fogo. Então, os poderes constituídos que antes nos protegiam estão sendo usados para retirar os nossos direitos. Recentemente aí eles estavam em votação uma lei, eu não sei se não foi aprovada, mas eu creio que ainda está em trâmite aí, de remover a liberdade das pessoas de dizer o que quiser dizer pela internet. Vai se criar um manual do que você pode falar, do que você pode falar e do que você não pode falar pela internet. É o princípio de um tipo de censura que já começou desde o ano passado. Então a gente está percebendo que aos pouquinhos as coisas, o cerco está sendo construído para poder tirar a nossa liberdade de até mesmo pregarmos a palavra de Deus. Quem realmente está operando por meio destes poderes? Quem é que está por detrás disso? Pode falar outro, gente. O inimigo, o diabo, Satanás. Com que finalidade? Conduzir
as pessoas o mais distante possível dos princípios e valores cristãos, impedindo de que nós, igreja, possamos testemunhar e falar do sacrifício de Cristo. As coisas estão se erguendo diante de nossos olhos, está acontecendo agora, gente, está sendo construído aí, é algo visível, notório. Paulo também nos alertou a respeito desse período. Ele lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, no verso de 1 a 5, ele fala: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Olha para os dias de hoje. É um retrato dos dias de hoje. É o que está acontecendo atualmente. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão aquilo que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão mais os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aí Paulo termina falando: fique longe de gente assim. Nem tudo aquilo que brilha é ouro, né? A gente sabe que infelizmente muitos são os falsos profetas que têm se erguido, e Deus falou que enganaria a muitos, mas os escolhidos não. Amados, a família não é somente a menor partícula da sociedade, ela também é parte constituinte, muito importante do que a família, além de ser a menor parte da sociedade, ela é uma parte de que outra instituição? Muito importante diante de Deus. Fala alto, gente. Igreja. Por isso Deus preza tanto por essa instituição, a família. E quem é primariamente o responsável humano por governar essa família? Dentro da família, quem é o responsável? Humano. O homem. O homem é o responsável. Está escrito lá em Efésios 5:23: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui a gente percebe claramente que há uma hierarquia e há uma comparação. A mulher é como a igreja, assim como o marido é como Cristo. A igreja é submissa a Cristo? Deveria. E aqui ele está colocando o grau de relacionamento entre homem e mulher dentro do casamento. A mulher deveria ser também o quê? Submissa a este marido. Mas no verso 25 fala para os maridos: marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E aí ele explica como é que Cristo amou a igreja. Logo em seguida ele vai explicar o que é esse amar a igreja. Ele fala: ele entregou a vida por ela. Você, marido, tem entregado a vida por sua esposa? Ela é prioridade abaixo de Deus? Ela é a sua prioridade? Aí ele continua: a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então Cristo amou a igreja, e ele explica o que é esse amar a igreja. Ele entregou a sua própria vida em favor
da igreja, Ele morreu por cada um de nós, e não somente isso, Cristo nos capacita, por meio dele nós somos santificados. Mas ao Paulo explicar a forma com que Cristo amou a igreja, ele também está explicando a forma com que o marido deve amar quem? A esposa. Então ele tem que colocar em prioridade a mulher dele, e ele é o responsável por ministrar a palavra dentro de casa. Ele é o sacerdote erguido por Deus para liderar a sua família, e é através dele, por meio dele, que Deus vai estar abençoando a família, trazendo o entendimento, o conhecimento da palavra, para que a esposa seja santa no quesito de receber a informação. E aí a gente pega e olha para os dias de hoje. Geralmente as mulheres são mais espirituais do que os homens, em porcentagem na igreja. Geralmente elas se dedicam mais na leitura da Bíblia, em estudar a palavra, em vir à igreja. Geralmente acontece isso. Os homens da igreja, por causa do feminismo lá fora e a má influência que todo esse movimento causou naqueles que são homens, os homens acabaram definhando, desanimando, e as mulheres foram incentivadas a correr, a buscar. E hoje é meio que natural você ver uma mulher bem mais desenvolvida do que o homem que ela vai casar com ele. A mulher está à frente. E antigamente não era assim que acontecia. Geralmente o homem já casava maduro e ele já servia de exemplo para poder guiar a esposa e os filhos. Hoje, dentro da própria igreja, nas famílias dentro da igreja, está tendo uma inversão de posição, de função. A mulher, por causa de tudo que ela aprendeu e viveu, por influência de todo esse movimento, de toda essa ideologia, ela desenvolveu mais do que os homens. Os homens, cada dia que passa, o mundo cria mais formas de deixar o homem menino, enquanto ele cria várias formas de deixar a mulher cada vez mais madura. É isso que é o mundo que está fazendo isso. Então nós que temos a mente de Cristo, nós que somos cristãos, não podemos deixar que o mundo nos molde, nos manipule, e a gente funcione como o mundo quer que a gente funcione. A gente tem que enxergar essas coisas e começar a lutar contra elas. Geralmente, aqui na nossa igreja, a gente não apoia relacionamentos entre adolescentes, né? Adolescentes não namoram, 14, 15 anos, 16 anos. Eu lembro quando eu cheguei aqui na cidade, eu conheci um jovem casal de namorados da igreja que eu fazia parte, e a menina tinha 13, o menino tinha 16. E eu falei assim: tá, e vocês vão casar quando? Porque ele estava estudando o 2º grau. E a menina não tinha nem perspectiva do que quer fazer na vida ainda. Eu falei: por que vocês estão namorando? Porque namoro conduz ao quê? Casamento. Então, assim, começou a namorar, a gente tem que colocar um prazo ali de média 2 anos. E graças a Deus os jovens aqui estão ficando mais ou menos nesse prazo. Começou o namoro, ultimamente, os últimos casamentos que tem acontecido aí, está tudo dentro desse prazo aí de 2 anos. Muito feliz com isso. Atitude correta para fugir do quê? Do pecado, né, gente? Do pecado, que é difícil, complicado. Juntar fogo com gasolina e achar que vai pegar fogo. Não, vai ficar tudo separado ali, né? Só se for 2 iguais, juntos, porque aí pode ser que um com mais velho, né? Dependendo da situação, não vai pegar fogo. Mas se for hétero, complicado. Então os amados aqui têm feito. Mas aqui eu vou deixar um conselho para os solteiros, jovens que ainda não se casaram, né? E nem estão namorando. Antes de casar, procure desenvolver aí a sua competência física. Então, homem, espere virar homem. Mulher, espere virar mulher, fisicamente falando, né? Para que as coisas possam funcionar da melhor maneira possível. Desenvolva o seu lado emocional, tá? Peça a Deus que te amadureça emocionalmente, porque dentro do casamento vem muitos, não é que vem muitos, né? Mas vem vários
se você não estiver bem emocionalmente, talvez você vai sucumbir, vai tomar posições, fazer escolhas que vai levar a algum tipo de caos. Então procure amadurecer emocionalmente. Competência financeira, trabalhar, ter uma profissão, principalmente o homem. A mulher até que de início talvez ela não tenha uma profissão se ela for muito nova, mas pelo menos o homem que é provedor, ele tem que ter uma profissão, ele tem que trabalhar, tá? E a competência que eu acho mais importante que todos esquecem, a maturidade espiritual. Geralmente, às vezes, dependendo se o casal é muito novo, nem o homem nem a mulher são espiritualmente maduros. Eles vão para o casamento sem ter o lado espiritual desenvolvido. E dentro do casamento, o homem sendo o sacerdote, é responsabilidade dele guiar a família. Então, se ele não der lugar enquanto solteiro a buscar Deus, a aprender de Deus, a ler a palavra, a servir na igreja, a desenvolver o lado espiritual dele, quando chegar na família, quando chegar lá no casamento dele na família, possivelmente poderá ter problemas. Por que dessas competências física, emocional, financeira e espiritual? Porque depois de casado, é o homem que vai proteger. Então tem que ser um cabra macho forte, tipo Eliel. Portão ali, né, tal. Fisicamente tem que estar bem desenvolvido, porque se for franzino, como é que vai proteger a esposa na hora de necessidade, né? Vai tomar um tapa, um soco e sai voando. Emocionalmente, gente, é importante essa competência, porque o amor do homem é aquele amor sacrificial de quem? De Cristo. Como Cristo amou a igreja e ele se sacrificou pela igreja, é o amor que o homem tem que sentir, o marido tem que sentir pela esposa, a ponto de se sacrificar por ela, tá? O lado financeiro é a provisão. Então o marido protege, o amor ama, o marido ama, e a provisão vem principalmente, especialmente pelo homem. E por último, a competência espiritual, porque quem discipula é quem deveria discipular? O homem deveria estar exercendo esse papel de forma mais ativa dentro da família, tá? Então nós estamos vendo nos últimos anos uma engenharia social desconstruindo a masculinidade e seu papel na organização da família e, portanto, na organização da sociedade como um todo, porque se a família se desestrutura, toda a sociedade se desestrutura, a própria igreja fica desestruturada e não funciona bem. O homem tem perdido a sua razão de ser e isso tem prejudicado a estabilidade social e o testemunho cristão. O rei Davi, quando estava próximo da morte, ele deu 2 conselhos para Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, Davi fala para Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Como todo mundo morre, eu estou indo morrer. Aí ele vira para Salomão e fala: esforça-te, pois, e sê homem. Seja homem, cresça, amadureça, saia da adolescência, vire homem. Lá em 1 Crônicas 28:10 tem outro conselho que ele deixa para Salomão. Ele fala: olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Lá em cima, esforça-te e seja homem. Aí embaixo, esforça-te e faça a obra. No versículo aqui, quando ele fala que Deus separou Salomão para edificar uma casa para o santuário, a gente sabe que ele está falando sobre o templo. Davi não pôde construir o templo porque ele foi homem de guerra, muito sangue nas mãos, e Deus disse: você não vai fazer isso, Salomão vai. E aí ele separou todo o material para Salomão construir o templo. Que templo? O templo físico, o templo de Salomão, aquele que fizeram uma réplica lá em São Paulo, tá? O santuário aponta para o que, gente? A gente sabe que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. Então o que está no Antigo Testamento aponta para a realidade que está no Novo.
o santuário, que é aquele tabernáculo, com lugar santo, lugar santíssimo, tudo que acontecia ali apontava para quem? Para quem? Jesus. O santuário apontava para Jesus Cristo. Nele está tudo completo, concluído, concretizado em Cristo. Quando ele pega aqui e fala, edifique uma casa para o santuário, você tira o santuário e você coloca Jesus Cristo, ele está falando, edifique uma casa para... Se você trouxer para os dias de hoje. E casa significa o quê? Morada. Hoje casa significa o quê? A gente leu lá no início. Na nossa primeira leitura inicial, lá no início, a leitura bíblica que a gente fez na Mateus 7, existiam quantos tipos de casa? Dois tipos de casa. Uma casa estava sobre, e a outra é a mesma coisa aqui, transliterando para o Novo Testamento. Esforça-te para construir uma casa para o santuário. Construa sua vida para quem? Para Cristo. Para Cristo. É o que nós deveremos estar fazendo. Entendemos que a casa aponta para uma vida individual de cada um de nós separadamente. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Por mais que a referência de Davi ali no contexto tenha sido uma construção de um templo físico para Deus, sabemos que Deus não habita em templo construído por mãos de homem. Justamente. Ele habitou ali com a sua manifestação teofânica, conversava com Moisés, né? De frente a frente, face a face. Mas agora, na nova dispensação, agora na época da graça, quem é que é o templo do Espírito Santo? Os convertidos, os salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Em cada um de nós ele habita. Por isso Jesus falou à samaritana, que está lá em João capítulo 4, verso 21 a 24, Jesus fala com a samaritana quando chega ali para tomar água ali no poço, né? E ela pega e fala, percebe que Jesus era um profeta, porque ele havia revelado ali a parte da vida dela. E aí ela pergunta para ele onde é que é o local de adoração. Onde é que eu devo adorar, já que você é um profeta de Deus? Me explique, porque nós samaritanos adoramos lá no Monte Gerizim, e vocês dizem que temos que adorar no templo lá em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? E aí Jesus no verso 21 fala para ela, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai no Monte Gerizim ou em Jerusalém. Você não vai precisar de um templo para adoração. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem vocês dizem que adoram. Nós, os judeus, adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, e Jesus mesmo era judeu. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Não é vindo para o templo físico, é sendo o templo de Deus. Não é só um domingo de 7h30 às 9 horas. É 24 por 48 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias e 8 horas do ano. Enquanto você está consciente, vivo, acordado, você tem que viver em constante submissão e adoração a quem? A Deus, a Cristo. E as pessoas às vezes ligam a salvação dela com frequência em igreja. Em vez de viver o cristianismo, elas acabam vivendo o igrejismo. E a igreja se torna um ídolo no coração dela, porque ela não está submissa ao dono da igreja. Ela está submissa à igreja. Tem que se tomar cuidado com isso. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua comunhão com Cristo, com Deus, por meio, com o Pai, por meio de Cristo? Como é que está essa comunhão? Como é que está esse relacionamento? Como é que está essa intimidade? Pois Deus é Espírito, verso 24,
e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é praticamente a mesma coisa, porque se você anda em espírito, você nasceu de novo, você vai andar em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, que é a verdade. É como se ele estivesse falando um amém, amém. Jesus falava amém, amém. Quando ele falava amém, amém 2 vezes, ele estava fortalecendo aquela informação que ele está te dando. Ela é muito importante. Ele aqui frisa: eu quero que vocês vivam em comunhão comigo continuamente. E isso não acontece só aos domingos, acontece durante a sua vida. Conclusão e aplicação. Portanto, para termos uma casa alicerçada em Deus, temos que ser íntegros, homem e mulher, marido ou esposa, tem que ser íntegro. E o que significa ser íntegro? Tem que ser inteiro, tem que ser completo. E nós só conseguimos ser completos quando? E nós só conseguimos ser completos quando nos tornamos um com quem? Com Deus por meio de Cristo Jesus. Por Deus por meio de Cristo Jesus. Para termos uma família construída sobre a rocha, os cônjuges devem possuir um relacionamento íntimo com Cristo, tanto o marido quanto a esposa. Tudo começa com cada um de nós separados, enquanto estamos solteiros. A gente tem que buscar Deus, desenvolver intimidade com Deus, esse relacionamento, essa comunhão, para que Deus venha nos preencher com o teu Santo Espírito, para que todas as coisas movam ao redor da vontade de Deus, da pessoa de Deus, do querer de Deus ali, do amor de Deus. E no tempo certo, quando você está ali já nessa intimidade, nessa comunhão com Deus, Deus vai trazer outra pessoa, se você estiver orando bastante, quem sabe, da mesma forma. É difícil, porque Deus usa o cônjuge para nos aperfeiçoar depois do casamento, né? Então não vai trazer ninguém perfeito, você vai trazer pessoas como você também, que é perfeito, para que vocês dois cresçam juntos. Mas você vai estar orando com uma pessoa fiel, uma pessoa dedicada a Deus, que ama a Deus, que busca a Deus, né? Ela não vai ser perfeita, porque ninguém é, mas ela vai estar com a mesma disposição, o mesmo propósito. Então, primeiro é cada um de nós individualmente sozinhos. Eu, o homem, aqui sozinho buscando a Deus, a irmã, que futuramente vai ser minha esposa, sozinha buscando a Deus lá, e cada um tentando compreender qual é o projeto de Deus, o propósito de Deus, a função que Deus tem para ela no corpo de Cristo, onde é que ela vai atuar durante a vida dela aqui na terra, fazendo o que é que Deus quer usar ela para fazer o que na igreja, fora da igreja, buscando a direção de Deus. Os dois estão aí buscando, estão assim, cheios do Espírito Santo de Deus, bacana. Agora vem a hora do casamento, e aí Deus vai trabalhar nos cônjuges, e aí vem aquele triângulo amoroso. Vixe, o que é isso? Misericórdia, triângulo amoroso, casa? Deus, marido e esposa, o triângulo amoroso perfeito. O marido buscando a Deus, a esposa buscando a Deus, e à medida que os dois buscam a Deus, os dois se aproximam cada vez mais. Os problemas vão deixando de existir, vão se acertando, e a comunhão vai crescendo, e eles vão se tornando cada vez mais um com Deus. E aí, uma família dessa, naturalmente, a árvore que é boa dá bom fruto. Consequência, né? É consequência do casamento, né? A gente chama casamento de matrimônio por causa da mulher ser o quê? Mãe, né? Os filhos hão de vir. Tá aí os muçulmanos enchendo o planeta. Cada família tem 10, 15, 20, né? E aí os cristãos estão assim: eu vou ter um, se eu tiver. E os muçulmanos estão conquistando o mundo, não através do proletismo. É proletismo, né? Que é a palavra?
proselitismo, cara. Não através de pregar o evangelho deles lá, não. Eles estão conquistando o mundo através de pessoas. Eles estão botando muito muçulmano no mundo. A Europa, dentro de 20, 30 anos, ela vai ter em sua maior parte da sua população muçulmanos por causa das famílias. E a gente fica com receio de ter filhos. Depois da família, vem a igreja. Então começa com a gente, vai para os cônjuges, vai para os filhos, vai para a igreja, e depois da igreja vem a influência na sociedade, a nossa família ali. Se sua casa, que é você, porventura ele estiver longe de estar embasada da rocha eterna que é Cristo, existe um grande risco de no seu futuro casamento haver um fracasso, de sua família arruinar, de não participar da igreja local e de no fim ser mais fermento do que luz para a sociedade. Se a gente não começar a trabalhar em nós mesmos individualmente antes do casamento, as coisas podem com o tempo vir de forma que não glorifica a Deus. É por isso que a gente tem que trabalhar muito nos jovens que ainda são solteiros, que não casaram, nas crianças que ainda têm uma vida ainda para ser desenvolvida, porque às vezes já está adulto, já é casado, já é separado, já aconteceu muitas coisas, não tem como consertar as escolhas que foram feitas no passado. Mas nós aqui temos como investir no futuro daqueles que estão começando agora, para que eles não venham fazer más escolhas, mas venham fazer aquilo que glorifique e exalte o nome do Senhor. Procurem ser inteiros primeiro, antes de namorarem e se casarem, para que a integridade seja realmente o alicerce de sua família. Caso reconheça hoje, que você está longe de ser inteiro e já se encontra casado, peça a Deus misericórdia pelo tempo mal investido e busque no Senhor hoje, a fim de ser aperfeiçoado e usado ainda para a glória do seu santo nome. Marido, conselho que eu estou dando aqui, marido, você é o principal responsável por sua família. Esposa, você está aí para auxiliar o seu marido com toda a sabedoria possível, vinda de Deus. Filhos, sejam submissos e obedientes aos seus pais. Solteiros, busquem crescer no Senhor primeiro, antes de começar qualquer relacionamento íntimo. Amados, creio que estamos aqui porque fomos salvos por Cristo e devemos viver de maneira a representá-lo e glorificá-lo na sociedade. Que o amor de Deus aí, o Espírito Santo de Deus venha completar essa mensagem em seus corações. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pastor.